Olá, gente, Shalom. Vamos mais uma vez trabalhar aí. Hoje eu quero trabalhar um assunto um tanto quanto delicado, mas é um assunto necessário. Aliás, eu estou começando, vai ser uma sequência, né, de estudos nessa linha, que a gente vai definir algumas coisas muito interessantes, que vai abrir o teu entendimento para como o mundo funciona hoje. Então, o primeiro que nós vamos tratar é Filhas da Grande Babilônia. Meu nome é Agnaldo César, do canal Coisas da Vida. Compartilhe, dê o seu joinha, pode comentar, fique à vontade. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e nos ajude aí nesse trabalho, ok? Vamos lá. Gente, existe uma grande especulação sobre quem são as filhas da Grande Babilônia, né? Desde a época que eu comecei a estudar as escrituras, né, a Bíblia, que sempre houve esse questionamento, né? Aí se falava a Igreja Católica e quem eram que era a Grande Babilônia e quem eram as suas filhas e tal, enfim. Hoje a gente vai definir isso, né? Eu fiz um estudo aí bem aprofundado e a gente vai estar definindo isso daí, ok? Vamos lá? Vou contar uma coisa a meu respeito. Gente, eu vou falar de mim mesmo, tá? Eu tô falando, é algo que acontece comigo. Eu tenho medo de altura, principalmente se eu não tiver algum ponto de apoio. Não tenho medo de subir em lugares altos ou de me arriscar em lugares altos, mas tenho medo de estar em lugares altos e não ter um ponto de apoio. Eu preciso ter um ponto de apoio para poder me fixar, né? Segurar com a mão, enfim. Senão eu tenho medo, eu travo, né? Mas teve um dia que eu estava em cima do telhado da minha casa, lá em Guarulhos, né? E resolvi encarar o medo e olhei para baixo, né? Olhei para baixo fixamente e procurei ver a altura de modo diferente. Então, dentro do meu campo de visão, eu procurei aproximar a distância do chão até onde eu estava, cerca de 10 metros de altura. Isso mudou a minha percepção de altura, aprendi a ter um certo domínio sobre o medo, mas ainda tenho medo. Na verdade é assim, se não tiver ponto de apoio, não adianta, eu não vou, eu não subo em lugares altos. Se tiver ponto de apoio, eu vou, né, me apoio no corrimão, enfim, alguma coisa assim. Eu olho para baixo sem medo, né, eu consigo ter a percepção de distância, é isso. Então aquele medo que eu tinha de nem poder subir, isso eu já não tenho mais. Já venci uma barreira, né? É engraçado, mas quem tem medo de altura é isso. Eu, inclusive, um dia que eu puder, eu quero saltar de paraquedas ainda. São 4.000 metros de altura. Mas vamos lá. A partir daí passei a ver todas as coisas sob perspectivas diferentes, ora ampliando a visão, ora tornando a visão mais próxima. Para efeito de pesquisas bibliográficas, passei a buscar não novas perspectivas, mas a perspectiva. Isso tem causado em mim algumas surpresas e ótimas revelações, e por conseguinte, vejo que meus olhos se abriram para o que realmente o mundo é e o que ele realmente significa. Gente, isso é bem verdade. A partir de certas pesquisas que eu comecei a fazer e juntar um quebra-cabeça, porque é exatamente isso, é um quebra-cabeça, a gente começa a enxergar o todo. E aí a gente consegue ver o propósito de cada coisa que acontece no mundo. E é exatamente isso que eu quero propor para você através da publicação de hoje. Quem são as filhas, né, da Grande Babilônia? Com qual ou quais perspectivas eu posso encarar esse assunto? Vou começar a proposta fazendo uma pergunta. Por que filhas e não filhos? Né? Essa acho que é a primeira pergunta lógica quando você começa a abrir os seus olhos. Há um entendimento razoável e comum dentro do cristianismo de que a igreja é tida como uma noiva, portanto, sexo feminino. Sexo, gente, feminino, não gênero feminino, é sexo. Diante dessa afirmativa, a adoção para esse caso é de filha e não filho. Há também o entendimento cristão de que Maria, a mãe de Jesus, é a mãe das mães. E daí vem a ideia de que a igreja é a Santa Madre, no caso, é um pensamento católico, né? Mas esse pensamento católico é também um pensamento cristão
e está muito dentro do protestantismo. Bom, vamos partir de uma premissa comumente aceita, ainda que hipoteticamente, por leigos ou não, que a Igreja Católica é a grande Babilônia, é a mãe das meretrizes e que ela foi fundada com base em mentiras, guerras, assassinatos e muitas coisas escusas. Se de fato você concordar e aceitar que a ICAR, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a grande meretriz, se você concorda com isso, certamente concordará com o que vem a seguir. É uma questão de lógica apenas e questão de vínculo. Ok? João 14,4, o que diz lá? Jó 14,4, né? Quem pode trazer uma coisa limpa de uma impura? Ninguém. Ok? Tem versão que diz assim, quem do imundo tirará o limpo? Né? Não dá. Se você tiver uma panela com coisas imundas dentro, jamais dali você vai tirar alguma coisa limpa, por mais que ela seja considerada limpa, porque ela foi misturada com coisa imunda, ok? Junte-se a esse conceito, o conceito de herança genética ou herança por adoção, hereditariedade ou transmissão de genes, enfim. Então, a partir desses dois conceitos, façamos a relação mãe e as heranças genéticas deixadas para as suas filhas. A legitimidade da relação mãe e filha se dá pela transmissão dessa herança e pelos seus traços característicos e semelhantes, de tal modo que se possa dizer tal mãe, tal filha. Então, quais são essas características e semelhanças transmitidas para as suas filhas? Por se tratar de instituições religiosas, elas precisam ter a própria doutrina e estatutos. Assim como o país tem a sua própria Constituição, que determina leis gerais, assim também as instituições religiosas precisam ter suas leis, seja de cunho espiritual, ritual, social, comportamental, relacional, de mordomia, etc. Sendo assim, quais são os pontos doutrinários de cunho espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana? Alguns pontos doutrinários espirituais da ICAR. Vamos lá. Vou relacionar aqui primeiro alguns pontos de doutrina que sofreram a adulteração em relação às escrituras sagradas, ok? A adoração da imagem do crucifixo, a observância do domingo, a Santa Ceia semanal, a Eucaristia, a alimentação, né, que liberaram geral, aí pode-se comer de tudo, festas católicas, Natal, Ano Novo, Semana Santa, dia de finados, dia de todos os santos, dia de reis, etc. Um líder espiritual supremo, um sumo pontífice e uma larga hierarquia, a Bíblia grega e latina, a Páscoa ajustável, a tradição apostólica, o didaquê, 10 mandamentos católicos e 7 sacramentos, mordomia baseada na riqueza, haja vista ser o Império Romano, o Império Católico, né, o mais rico atualmente. A Igreja Católica ela possui uma das maiores fortunas em ouro do mundo. Segundo, que são criação, que são invenção da Igreja Católica, não existem nos originais das Escrituras Sagradas. A adoração e veneração de imagens, a graça, a misericórdia, a salvação pela graça, a salvação por Cristo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, catecismo, crisma, céu, inferno e purgatório, credo, né, o Pai Nosso, Eucaristia, a presença real de Jesus. Aí nós vamos entrar na questão da transubstanciação e consubstanciação, que eu já tenho falado um pouco em alguns vídeos anteriores aí. Glória somente a Deus, justificação pela fé e as boas ações, o batismo de bebês. Os sacerdotes são proibidos de contrair matrimônio, punições, excomunhão, inquisição. Isso aqui não é especificamente da Igreja Católica, mas está dentro da Igreja Católica e do protestantismo, que é o sola fide, que está em latim, né? Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Velho e Novo Testamentos, a Bíblia, a primazia da Escritura Sagrada, a oração de intercessão pelos mortos, considerados santos, que é na verdade o Espiritismo, a salvação pela graça, a salvação por Cristo, contraria o princípio de que a salvação vem do judeu. Eu já tenho falado um pouco disso daqui também nos meus outros vídeos. Alma e espírito, católicos tradicionais e carismáticos, conceito de boas obras, cristianismo, extrema unção, hierarquia eclesiástica, isso existe
só no cristianismo, assim, no cristianismo, né, em outras religiões também, mas nas escrituras sagradas não existe hierarquia. Liturgia, cerimônias e celebrações dispostas pela lei da igreja. A mentalidade de culto é metódica, baseada na escritura e conhecimento da Eucaristia. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, se refere à Trindade. Pecado original, sacramentos, batismo, comunhão, Eucaristia, reconciliação, penitência, confirmação ou crisma, ordem, destaque para ordem, matrimônio e unção de doentes. 3 crenças ecumênicas: o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo de Atanásio. Ok? Então, estou citando aqui as características o que define a Igreja Católica, tá? E dentro dessas características você consegue identificar na igreja, na crença que você professa, você consegue identificar em tudo isso daqui o que a tua igreja, né, o que a doutrina da tua igreja também professa, ok? Então, continuando aqui, terceiro, principais festas da ICAR em substituição às festas fixas, né? Que está citado lá em Daniel 7:25. Natal, Quaresma, Domingo de Páscoa, Dia de Todos os Santos, Divino Espírito Santo, Quarta-feira de Cinzas, Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, Finados, Lava-Pés, Ascensão do Senhor, Pentecostes, Corpus Christi, Aparecida. Além dessas, cada santo cristão tem uma data comemorativa. Cada cidade tem seu padroeiro ou padroeira e seu feriado, né? E tem mais as festas juninas, ok? E tem mais outras festas também, que se a gente for citar aqui, são muitas, tá? Então todas essas festas aí, elas substituem as festas determinadas, né, pelo Criador nas Escrituras Sagradas. Festas de cunho perpétuo. Os itens acima se referem a alguns itens da doutrina espiritual católica. Todos esses itens são invenção ou criação da ICAR. Outros vários pontos, né, de doutrina sofreram adaptações e ajustes para a substituição e conveniência do sincretismo. A Bíblia católica ou evangélica, nos moldes de hoje, é uma criação e adaptação da ICAR. Inúmeros textos originais das Escrituras Sagradas foram alterados, acrescentados e subtraídos para dar conveniência à doutrina católica. Muitos conceitos e dogmas alheios à verdade foram institucionalizados pela ICAR e pela teologia. Teologia é estudo dos deuses e divindades, de modo a tornar seus sacramentos universais. Eis aqui o ponto em questão em que iremos identificar as filhas da hipotética Grande Babilônia. Todo movimento ou grupo religioso surgido a partir da ICAR, ou seja, que saiu dela, que estando dentro dela se separou, né, ou veio à luz, é por definição filha da ICAR, pois nasceu dela, e há entre mãe e filhas muitas semelhanças, muita doutrina comum. Quero dizer com isso que todas as denominações surgidas a partir da ICAR, sob a motivação de reformas, protestos, dissidências e outros, são consideradas suas filhas, né, rebeldes, heréticas. Ainda em tempo, todas as demais e atuais denominações cristãs que saíram das primeiras reformadas também são filhas da ICAR. Não obstante, atualmente todas elas estão voltando a se unificar com a ICAR sob diversos pretextos, principalmente sobre a questão da falsa ideia do aquecimento global. Ok? Só para frisar aqui, Assembleia de Deus, Adventista e outras igrejas estão assinando acordo lá no Vaticano de unificação. Ok? Principais, a ICAR não considera as demais denominações cristãs como irmãs, mas como filhas. Tá? Isso foi declarado já numa entrevista por um padre de renome, que a ICAR não considera as igrejas protestantes evangélicas como irmãs, consideram elas como filhas. Tá? Principais dissidentes da ICAR, são 23 que eu mencionei aqui: Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, Huldrych Zwingli, John Knox, Jacobus Arminus, Theodor Beza, Martin Bucer, Andreas von Karlstadt, Heinrich Bullinger, Balthasar Rubmeier, Thomas Kramer, William Farel,
Thomas Müntzer, Laurentius Petri, Olaus Petri, Philippe Melanchthon, Menos Simons, Louis de Berquin, Primoz Trubari, John Smith, Joseph Bates, John Andrews, Tiago White, Uriah Smith, Ellen White, Charles Stacey Russell. Todos esses são dissidentes da ICAR, seja diretamente ou indiretamente. Principais localidades alcançadas, logo no evento da separação, da reforma, 13 lugares foram alcançados muito rapidamente. A partir de Lutero, a Alemanha para a Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Letônia, Estônia e Islândia. De Calvino, Alemanha, Hungria, Holanda, Escócia, Suíça e França. E de Henrique VIII, o anglicanismo, Inglaterra e países de Gales. Gente, tudo isso daqui aconteceu sob muita guerra, muito assassinato, muita política, muito suborno, envolveu muito dinheiro, envolveu muita coisa aqui. Principais divisões, facções do cristianismo. Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa ou Ortodoxa Oriental, a Igreja Assíria do Oriente e a Igreja Antiga do Oriente. Adventistas, anabatistas, anglicanos episcopais, batistas, calvinistas reformados, luteranos metodistas, morávios russitas, pentecostais, quakers e valdenses, igrejas não denominacionais, carismáticas, evangélicas. Outros desenvolvimentos protestantes: arminianismo, pietismo, puritanismo, dissidentes e inconformistas ingleses, neo-ortodoxia, paleo-ortodoxia, fundamentalismo cristão, modernismo e liberalismo. As 10 igrejas protestantes com mais fiéis do mundo: Convenção Batista Nacional, Comunhão do Evangelho da China, Igreja Evangélica Etíope Mekane Jesus, Comunhão Fang Sheng, Igreja de Uganda, Convenção Batista Sul, Igreja da Nigéria, Movimento Nascido de Novo, Assembleia de Deus, Igreja da Inglaterra. Muitos homens de guerra e valentes tentaram e não conseguiram tornar seus impérios milenares. O último deles a tentar isso foi Hitler. Entretanto, basta apenas uma religião e suas mentiras para se tornar 2 vezes milenar com sucesso. Muitos militares aí, muitos homens, tentaram tornar os seus impérios milenares e não conseguiram. Nós temos aí, inclusive, as Escrituras Sagradas cita vários impérios que surgiram, que dominaram Israel, mas nenhum deles se tornou milenar. Porém, uma religião, ela se tornou milenar de modo a dominar o mundo todo, todos os países do mundo. Destaque para 2 resumos. Invenção da ICAR, que é melhor entendido como acréscimo ou subtração das Escrituras Sagradas, e adaptações e ajustes de conveniências, que é melhor entendido como adulteração das Escrituras Sagradas. Gente, para quem está vendo esse meu vídeo como o primeiro, eu defino Escrituras Sagradas aquilo que o Eterno entregou a Moisés no Monte Sinai para ser passado ao povo escolhido, ok? E a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, portanto diferente das Escrituras Sagradas. Está baseado nas Escrituras Sagradas, porém tem pelo menos 2.000 erros de tradução, ok? O cristianismo, surgido oficialmente a partir do século IV, tornou-se uma das principais religiões do mundo e está geograficamente espalhado principalmente no lado ocidental da Terra, tendo cerca de 2,3 bilhões de adeptos atualmente, somando todas as facções, seja católico, protestantes, evangélicos, conservadores, etc. Tendo em vista as diversas mudanças em relação à cultura hebraica dada pelo Criador ao seu povo escolhido, a criação e formação de sua própria cultura durante cerca de 1.600 anos, no geral, o cristianismo é antissemita, ok? Pode dizer que apoia hoje o Estado de Israel, mas na verdade é antissemita, ok? Esses 2 resumos contrariam princípios fundamentais da legitimidade das Escrituras Sagradas quanto a Apocalipse 22:18. Porquanto eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste rolo, se alguém fizer acréscimo a estas coisas, e arruar e acrescentará as pragas que estão
escritos neste rolo. E se algum homem tirar qualquer coisa das palavras do rolo da profecia, Yahuwah tirará a sua parte no livro da vida, né? Sefer HaHaim, e da cidade Kadosh, da cidade sagrada, e das coisas que se acham escritas neste rolo. A sentença dada nos versículos acima são aplicáveis em plenitude, não somente à mãe, mas também às suas filhas. A sentença é aplicada não somente por causa da semelhança doutrinária, mas por praticarem e comungarem as mesmas coisas. O que diz Êxodo 20:14? Não cometerás adultério. Só para explicar aqui, tá? Em Êxodo 20:14, aqui fala especificamente de adultério entre marido e mulher, ok? E como nós estamos tratando de mãe e filhas, tá? Eu só fiz uma adaptação aí só para chamar um pouco a atenção. Adulterar significa mudar a forma ou padrão original, dar característica diferente ao produto ou item original, alterar, corromper, falsificar em benefício próprio ou em prejudicar outrem. Tem a conotação de quebrar um acordo, uma aliança, fazer diferente aquilo que está determinado em lei. Cometer adultério é uma ação, uma atitude, exige planejamento, movimento, esforço físico e intelectual, portanto é um ato intencional. Se é um ato intencional, não existem desculpas, então tem consequências. Uma vez definida a mãe e as suas características próprias, como é possível definir quais são as suas filhas? Que nome cada filha tem recebido para que fosse assemelhada à mãe? A resposta é até muito simples e de fácil dedução, mas é preciso entender que são as escrituras sagradas que definem e que dão as características. Então, a resposta para saber quais são as filhas é que toda e qualquer denominação religiosa originada a partir da ruptura feita que culminou em Constantino e depois pela Reforma Protestante, que tenha pelo menos um ponto doutrinário espiritual em comum com a ICAR, é sua filha. Quanto à definição do nome de cada uma delas, basta você lembrar o nome das várias instituições religiosas atuais que tiveram a sua origem a partir da Reforma Protestante. Muito provavelmente você é membro comungante e dizimista de alguma dessas. Apocalipse 17:7 diz assim: e o anjo celestial disse-me: por que te impressionaste? Te direi o mistério da mulher e da besta que a conduz, que tem as 7 cabeças e 10 chifres. Note a expressão ter as 7 cabeças e dos 10 chifres. Não significa ser, o que nos faz refletir que ela é quem ao longo do tempo se sacia, que carrega, impulsiona ou faz mover, que está infiltrada, misturada, barro e ferro, né? Assimilada, faz parte do todo, participa das decisões, influencia, direciona. Tendo firmeza do propósito do Eterno em zelar pelas suas escrituras sagradas e tendo em vista o ensino da palavra da verdade que liberta, foi categorizado e padronizado que a sua integridade deve ser preservada, e assim se determinou o quê? Mateus 5, 16 em diante. Assim vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam vossos bons mandamentos e estimem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim enfraquecer ou destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim para enfraquecer ou destruir, mas para lhes mostrar completamente em sua plenitude pretendida. Porque verdadeiramente vos digo, até que o presente céus e a terra passem, nenhum iude ou sequer um necudá, de modo algum passará da Torá até que se cumpra. Em outras versões, na Bíblia está assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que se cumpra. Ok? Quantos milhares de denominações evangélicas surgiram com o evento da Reforma Protestante? Eu posso dizer assim, que só no Brasil mais de 56 mil atualmente. Quantas outras reformas foram feitas a partir dessa ruptura? Quero dizer com isso o seguinte:
de repente, a partir de uma igreja que saiu da igreja católica, surgiram outras, né? Da igreja luterana saíram várias outras, ok? Então, reforma, etc. Quantas divisões e guerras surgiram visando estabelecer domínio religioso com fins financeiros, né? Declaram esse comportamento ser correto e que é Deus quem aprova essas atitudes. Matar em nome de Deus, torturar em nome de Deus, subjugar em nome de Deus, tornar multidões pobres em nome de Deus, tornar o mundo dividido em nome de Deus. Tá? Então, o que a religião tem feito foi isso, tá bom? Guerras e muitas guerras. Aliás, está fazendo isso hoje, nos nossos dias. Por causa de um domínio territorial e financeiro, o cristianismo levantou guerras contra si mesmo. Após séculos matando a sua própria gente, descobriram que é melhor ter o inimigo bem próximo, nem que seja através de alguma motivação comum. Gente, aqui está o juramento jesuíta. Eu não vou ler esse juramento, eu vou apenas mostrar aqui. Você dê um pause, depois você leia, ok? Porque sobre isso eu vou falar num outro vídeo, né? Muito provavelmente sequência desse. E eu vou tratar bastante dele, ok? Então, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, dar uma pausa, depois leia. É interessante que você leia, ok? Porque, como se diz, é importante que você tenha ideia, porque esse conceito do juramento jesuíta, ele realmente é o que tem norteado o mundo hoje em dia, tá? Eu vou falar muito sobre isso num outro vídeo. Os jesuítas têm o seu modus operandi. Veja o vídeo, a importância dos jesuítas nos últimos 500 anos de história, que é o vídeo que eu vou fazer ainda, ok? Então, o modus operandi deles se baseia nisso daqui, olha. 1, educação. 2, doutrinação. 3, infiltração. 4, sedição. 5, sedação. 6, perseguição. Sobre isso aqui eu vou tratar mais para frente. Eu só estou mencionando para poder fazer uma conexão deste vídeo com os demais, ok? Então, continuando. Há algumas coisas que são necessárias serem mencionadas. Muitas denominações evangélicas foram criadas a partir da idealização da maçonaria, uma mentira repetida incansavelmente inúmeras vezes ao longo dos anos, né, séculos, torna-se verdade, e torna-se verdade porque as fontes da justiça caíram no esquecimento e não há quem as resgate. O sumo sacerdote da ICAR sempre esteve envolvido politicamente com a história do mundo antigo e atual, sempre esteve envolvido na política, definindo reis e presidentes. Assim como antigamente, nessa nossa era, muitos presidentes vão até o Papa pedir a sua bênção. A riqueza da ICAR é superior à riqueza da maioria dos países do mundo, né? No Brasil, por exemplo, o maior proprietário de terras, o maior latifundiário é a ICAR. Tá? Uma vez eu ouvi falar, não sei se é verdade, é só apenas um comentário aqui, toda transação de imóveis existe um imposto que se chama ITBI. Esse imposto é destinado à Igreja Católica, ok? Para qualquer transação imobiliária que você faça. Então, você sendo católico ou não, cristão ou não, se você fizer uma transação imobiliária, você vai pagar esse imposto para a Igreja Católica. A Inquisição, justamente com os jesuítas, impôs na sua época ao mundo o domínio e a soberania católica. Algo muito parecido com o que fazem os muçulmanos atualmente, né? A Inquisição, gente, é um assunto que eu quero tratar também, mas, como se diz, é um assunto bem delicado, a questão da Inquisição, ok? Eu quero ver se eu faço um vídeo a respeito também. A Inquisição tem a ver diretamente com os jesuítas e outras ordens católicas, ok? O antissemitismo esteve presente na Inquisição desde o século XII. Na Reforma Protestante, na Segunda Guerra Mundial, em nossos dias, por causa da perseguição dos muçulmanos. A Segunda Guerra Mundial
teve o apoio e o interesse da ICAR e de diversas instituições evangélicas, que exterminou entre civis e militares aproximadamente 60 milhões de pessoas. Gente, várias igrejas evangélicas apoiaram Hitler, tá? Não só a Igreja Católica apoiou, né, jogando água benta nas armas, mas igrejas como a Adventista do Sétimo Dia também apoiou. Inclusive no site da Igreja Adventista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe lá um documento, alguma coisa, onde eles se retratam a respeito, tá? Atualmente está em andamento a unificação das instituições evangélicas e a ICAR, justamente por causa da herança genética, ou seja, pontos em comum quanto à doutrina espiritual. Tudo isso em nome do que estão chamando de casa comum. É possível, é muito provável que os agentes da unificação sejam todos jesuítas. Quero dizer que os líderes evangélicos que estão encaminhando suas instituições a se realinharem com o Vaticano também sejam jesuítas infiltrados. Nos próximos vídeos que eu vou fazer, você vai entender bem esse item que eu estou colocando aqui, tá? A ICAR promove com sucesso a unificação com outras religiões. A reconstrução do Terceiro Templo de Jerusalém terá obrigatoriamente ampla participação do Vaticano e outras entidades internacionais. Tá? A unificação, a reconstrução do Terceiro Templo já está definida, ela realmente vai acontecer. Eu acredito que no máximo até 2026 o templo esteja pronto e eles já estão com todos os materiais. Israel já está com tudo que é necessário para levantar o templo. Eu li um artigo que diz que em 3 dias eles seriam capazes de reconstruir o templo. 3 dias literais, ok? Porque eles já estão com todo o material para isso. Eles só estão aguardando uma ordem, alguém que dê a ordem para poder começar a reconstrução. Inclusive, já existe em Abu Dhabi, nas Arábias, né? Construíram 3 templos, né, de religiões abraâmicas, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, tá? Então tem 3 templos nesse lugar e tem um templo em formato de serpente, tá? É uma coisa bem estranha. Estão definindo isso como Crislã, tá? Então é bem interessante a gente saber dessas coisas. Então aqui, 2 Tessalonicenses 2:3. Para que ninguém vos engane, seja de que modo for, porque o dia não virá, exceto que venha primeiro a rebelião e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta a si mesmo, sobre tudo o que se chama em nome do Machia, né? Ou sobre o que é adorado, de modo que ele, como Machia, se assentará no trono do Machia, né? Em Jerusalém, no templo, ok? Casa da Família Abraâmica será inaugurada em 2022 em Abu Dhabi, que conterá uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita sob o selo do documento sobre a fraternidade humana que reza sobre a compreensão e convivência pacífica. Tá aí, né, o vídeo, a foto, aliás, né, de como será isso, tá? Tá o site aí também que eu coloquei, se vocês quiserem pesquisar depois. Sugiro que você pesquise para confirmar as afirmações desta publicação. Interessante notar que o nome Babilônia reflete exatamente esse conceito de divisão, de caos, de domínio, de confusão e de perturbação. A palavra Babel significa confusão, né, por mistura, o grande confusão. Em aramaico, né, romanizado, Babel, em hebraico, Bavel, em árabe, Babil, em acádio, Babilim, em sumério, Kadinger-Ha. Só para lembrar, Ra é o nome do deus Sol, dos sumérios, tá? Gênesis 11:9 diz assim: portanto, seu nome é chamada Babel, porque o Eterno fez com que ali se confundisse a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou para o estrangeiro sobre a face de toda a terra.
Apocalipse 17, 1 em diante, diz assim: E veio um dos 7 anjos celestiais que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Chega para aqui e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com quem os reis do mundo cometeram adultério. Tem tradução que vai estar fornicação. Não, não é fornicação, é adultério mesmo. E os habitantes do mundo se embebedaram como o vinho da prostituição. Então ele transportou-me em mente a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cor do vinho, repleta de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher achava-se ataviada de púrpura e de cor escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas, né, que significa riqueza e poder, e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e imundícia da sua adulteração. Tá? E sobre a sua fronte se achava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos Netzarim, Kadoshim, e com o sangue dos mártires de Yahushua, e quando a vi, me admirei grandemente. E aqui está a compreensão em que há sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher se acha assentada. E são outros sim, 7 reis, 5 caíram e um existe, e outro ainda não chegou, e quando chegar deve continuar por um pouco de tempo. Esse um que chegou, ele que não chegou na época de João, quando escreveu isso, já está em nossos dias, né? Os impérios que existiram até a época em que o texto foi escrito são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império de Roma, que é o que estava na época, ok? De fato, é um texto assustador, porque fala sobre uma instituição que gerou outras instituições e que todas elas cometeram e cometem atrocidades contra o ser humano e a natureza. Fazem de tudo para manter o seu domínio, até adulterar as escrituras sagradas. Aqui, Roma foi fundada em 753, antes da era cristã, né? Sobre uma das 7 colinas, tá? Aqui, gente, eu fiz a relação das 7 colinas, tá? Depois você dá uma lida aí. São Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal, tá? Essas são as 7 colinas, né? Que está lá em Roma, ok? Eu vou mostrar um mapa aqui. Um dos símbolos dos jesuítas é o IHS, tá? Que eles dizem que significa Iesus Hominum Sanctus, do latim, tá? Mas, na verdade, significa Ísis, Horus e Sete, que são deuses egípcios, tá? Então está aí o mapa. Perceba que nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... as 7 colinas. O Vaticano está mais aqui para cima, tá? Então isso daqui é uma demonstração de como as 7 colinas estão colocadas, tá? E aqui nós temos um outro mapa em que a gente vai ver o que? Os 7 montes, as 7 colinas, ok? Nós temos o Vaticano, nós temos outras 2 colinas, que é Pinciana e Janículo. Tá? Só para curiosidade, lá fala de 7. É só uma simbologia, tá, gente? Não é nada disso, mas eu só quero despertar um pouco a curiosidade de vocês. Né? Fala sobre 10 reinos, né? E outros 7, enfim, né? Não seriam as 7 colinas e outras 3 colinas? Um outro detalhe interessante, né? O Vaticano, ele não está dentro das 7 colinas. Tá? Então, nós vamos pensar o quê? Que a Roma, né, a cidade de Roma, que está na Itália, que é a capital da Itália, ela vai ser destruída porque o Vaticano está fora
dessas 7 colinas, ok? Apesar de estar dentro de Roma, está fora dessas 7 colinas, tá? E fora essas 7 colinas, nós temos essas 3 aqui, tá? São outras 3 colinas, tá bom? Gente, é só pra gente pensar, tá bom? Para aguçar um pouco, para deixar vocês coçando a cabeça aí. Continuando aqui. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela Comissão de Eruditos que tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros na tradução e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Bíblia de referência Thomson, com versículos em cadeia temática, edição Vida, páginas 1185 e 1186, tá bom? Almeida dizem que ele era padre, tá? Eu já ouvi dizer que ele era um pastor evangélico, tá? Eu não pesquisei a bibliografia dele, li apenas por alto. Irão cair e serem condenadas por não praticarem e por não proclamarem a verdade. O seu juízo é certo, por isso a porta é estreita. É estreita por causa da falta de conhecimento, ok? Talvez você tenha de fato entendido a mensagem e esteja se perguntando, e agora? Ou então esteja numa interjeição, né? Isso não pode ser verdade. Quem sabe você simplesmente acredite que o exposto é absurdo. Você pode, obviamente, repensar sua ideia de que a Icar é a Grande Babilônia e admitir agora que ela não é. Isso talvez facilite tudo. Posso te dizer apenas que pesquise, busque a verdade, ore e peça orientação. Não digo para sair de onde você está e fique aí perambulando, né? Digo apenas que busque a verdade e a proclame. Quando você vai em busca da verdade e encontra e resolve divulgá-la, junto com a divulgação você assume o que vem com isso, ou seja, assume o risco de ser atacado e de ter sua vida exposta, pois a verdade obviamente nem sempre faz bem ao ego ou ainda pode nunca agradar a grupos de afinidade ou grupos de interesse. Ilustrativamente te faço lembrar sobre as 10 noivas. Na guerra a verdade é sempre a primeira a morrer. Ok? É um termo em inglês, in war, truth in the first casualty. Bom, gente, é só para fazer vocês pensarem, tá? A reforma que deveria ter sido feita, na verdade, era um retorno à raiz, tá? Esse retorno à raiz não foi feita. E qual é a raiz? A raiz, ela é Israel, né? Voltar para a Boa Oliveira. O que os reformistas fizeram, né? Foi criar um novo movimento, né? Criar uma nova vertente. Imagine uma linha reta, e essa linha reta é a palavra do eterno, tá? Ela vem do infinito e vai para o infinito, tá? Vem da eternidade e vai para a eternidade. Num dado momento, dessa reta saiu uma outra reta, fazendo um ângulo, né? De tal forma que não houvesse convergência, não fosse impossível, a partir desse ângulo, dessa cisão que foi feita, fazer um retorno. Aí dessa cisão que foi feita, né, dessa separação que foi feita na linha da eternidade, né, com o surgimento da Igreja Católica, que ela se desligou, né, da palavra da verdade que foi dada ao povo hebreu. No ano de 1500 e alguma coisa foi feita uma outra cisão, e essa cisão, ao invés de voltar à linha da eternidade, abriu uma nova linha, continuando, tendo continuidade o afastamento da verdade, tá? Então é muito fácil dizer o seguinte, que nem a primeira reforma, que foi a da Igreja Católica, no ano 300 e pouco, né, quando ela foi institucionalizada como religião imperial. E depois, no século XVI, a partir da Igreja Católica foi feita uma nova cisão,
Nenhuma dessas duas cisões fizeram o retorno à palavra da verdade, tá? Elas duas continuaram se afastando. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: para você fazer o retorno à raiz, você precisa sim sair do meio dessas religiões, tá? Se religião fosse boa, não existiria no Brasil, por exemplo, 56 mil delas, tá? Se religião fosse boa, elas estariam unidas numa só e não mataria bilhões de pessoas ao longo do tempo. Tem vários filmes aí que tratam a respeito da Inquisição, que trata de guerras entre países, principalmente na Europa, França com Inglaterra, Espanha com França, Escócia com Inglaterra, Alemanha, enfim, gente, tantas guerras aconteceram na Europa por causa da igreja, né? E tantas divisões foram feitas, casamentos, precisava ter casamentos de reis, né, príncipes, precisava ter autorização do Papa, mudança de reinado precisava ter autorização do Papa, né, a posse de um rei precisava ser feito pelo Papa. Então, gente, o papado, a dominação católica, ela esteve presente no mundo desde a sua fundação até os dias de hoje, ok? Então, ela domina atualmente países como China, Japão, Rússia, de leste a oeste, norte e sul, não tem um lugar que a Igreja Católica não alcance, entendeu? E a gente vai tratar isso num outro vídeo. Gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Falar desses assuntos, para mim, é uma coisa muito interessante, faz a gente despertar. Eu mesmo, com as pesquisas que eu fiz nesta última semana, meus olhos se abriram para muita coisa, coisa que a gente enxergava embaçado, agora eu consigo enxergar com muita clareza, né? Noticiários aí que saem na televisão, filmes que a gente assiste, mensagens que estão tão escancaradas para nós, mas que a gente não enxerga nem ouve, né? Por isso nas escrituras tem lá em Apocalipse, né? Quem tiver ouvidos, ouça, né? E eu digo, quem tiver ouvidos, ouça, e quem tiver olhos, enxergue. Tá? Abra o seu entendimento para as coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. Tudo que está acontecendo está dentro daqueles 6 princípios dos jesuítas, do modo operando deles, tá? Gente, vou ficando por aqui. Que a paz do Eterno esteja sobre cada um, que a bênção do Eterno esteja sobre cada um de vocês. Divulgue esse nosso trabalho aqui. É importante que muitas pessoas alcancem esse entendimento. Ainda dá tempo. Como eu disse, tem muita coisa acontecendo e a gente vai falando à medida que for necessário, ok? Gente, Baruch Hashem. Eu aprendi uma palavra nova em hebraico, que é até logo, que se diz lehitraô. Então, lehitraô.